Oi, pessoal. Assim como continuamente da outra vez, hoje também falaremos sobre Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, disse de Deus. Disse também Deus. Então, em Gênesis capítulo 1, em quase todos os versículos está falando, disse Deus. Então, quando a gente vê em Gênesis capítulo 1, não existia nada, somente existia Deus. Não tinha árvore, não tinha grama, não tinha sol, não tinha nada. Somente Deus existia. Quando a gente lê isso na Bíblia, é surpreendente. Mesmo que não tenha nada no nosso coração, se tiver Deus, então, através de Deus, a criação começa. Começou a criar o céu, a terra, o mar foram feitos. Então, os peixes começaram a nadar no oceano, as flores começaram a florescer, começou a dar frutos, as aves começaram a cantar, e assim o homem foi criado. Tudo isso veio de Deus. Quando a gente se encontra com as pessoas e fala com elas, tem muitas pessoas com muita educação, que estudam bastante. Então, por mais que elas estudaram bastante, se tornaram doutores, mas tem pessoas que não têm Deus no coração. Qual a diferença entre a pessoa que tem Deus no coração e a pessoa que não tem Deus no coração? As pessoas que não têm Deus, então o que é que vai arrastar o coração dessa pessoa? Então, o que vai ser desenvolvido, o que vai arrastar vai desenvolver o nosso coração, o que vai arrastar nosso coração? É a carne. A nossa carne sempre quer comer alguma coisa. Eu não quero comer nada. Quem falou isso? Mas passa fome um dia. Tá, não foi o suficiente, então passa fome por 2 dias. Então, passa fome por 3 dias. Então, todo o seu pensamento vai se voltar para a comida. Por isso, assim, o apetite continuamente começa a arrastar o nosso coração. Essas são as coisas que saem da nossa carne. Vamos supor, um dia vocês vão partir desse mundo. Quando o seu espírito se separar da carne. Então, vocês vão olhar para esse seu corpo morto. Esse corpo vai voltar para a terra. Eu vivi por alguns anos dentro desse corpo. Então, quando você pensa, essa carne, ela vai voltar para a terra, por isso eu vivi por essa carne. Nossa, quão tolo eu fui. Você vai sentir isso. Mas as pessoas que não têm outra coisa senão a carne dentro dela, ela somente pode ser arrastada pelo desejo da carne. Então é a carne, ela arrasta a gente para que direção? Quero comer, quero beber, eu quero descansar confortavelmente, eu quero me divertir, e eu quero me casar. Então todas essas coisas saem da carne. Então, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, compra uma casa. Então, as pessoas, elas vivem dessa forma. Então, por que você estuda? Para você ganhar mais conhecimento. Para ganhar uma licença. Então, para ser reconhecido pelas outras pessoas. Então, para ter uma melhor educação, se você tiver uma melhor educação, você vai ter um melhor trabalho. E essa pessoa pode facilmente ganhar mais dinheiro. E no final, essa pessoa vai
vai ser mais fácil para ela satisfazer o desejo da sua carne. Então, ter um bom trabalho, ganhar bastante dinheiro, e com esse dinheiro comprar uma boa casa, comprar um bom carro, vestir uma boa roupa, então viver uma vida confortável. Então, todas essas coisas servem para quê? Então, você pode pensar, eu comprei minha própria casa, estou feliz. A casa que eu vivia antes era tão desconfortável. Mas essa casa é uma boa casa. Tem piscina. E também as camas são muito confortáveis. Então, o que isso tudo fala? Você somente está satisfazendo o desejo da sua carne. Então, as pessoas que não têm Deus, quem é que arrasta o coração dessa pessoa? O desejo da carne, o desejo do seu próprio coração é quem está arrastando essa pessoa. Mesmo que você estude bastante, mesmo que seja bem-sucedido, no final, todas essas coisas vão ser consumidas pelos desejos da carne. Então, quando a carne dessa pessoa acabar, não sobrou nada para ela. Por quê? Além do desejo da carne, você não pode enxergar nada mais dentro dessa pessoa. Então, dentro do coração dessas pessoas, as coisas que não são da carne, mas da palavra de Deus, isso é que vai sobrar dentro do nosso coração. Deus plantou isso dentro do nosso coração. Então, através da palavra de Deus, que nunca muda, Deus plantou isso dentro do nosso coração. Então, quando as pessoas partem desse mundo, quando elas são separadas da sua carne, não naquela posição de que não tem nada, Deus deseja colocar no nosso coração o coração de a gente viver separado da nossa carne. Isso a gente chama de vida eterna. Então, para essa vida eterna tomar lugar no nosso coração, porque dentro de nós não existe vida eterna, então essa vida de Deus deve entrar em nós. Então, essa vida de Deus deve entrar em nós. Porque é assim que a vida eterna vai começar em nós. Como eu falei da outra vez, dentro da palavra de Deus existe vida. Então, dentro da palavra de Deus, essas palavras, o poder de cumprir todas as coisas estão dentro dessas palavras. Essa é a diferença entre a palavra de Deus e a palavra do ser humano. Se você simplesmente falar suas palavras, essas palavras jamais podem trazer vida. Essas palavras jamais podem conectar você com a vida eterna. Então, com a palavra, com a boca do homem, então, dentro do seu coração. Então, se colocar no coração, se colocar o coração de Deus, e quando você fala a palavra de Deus através do coração de Deus, isso é seu coração? Então, a palavra que sai da sua boca, porque está saindo junto à vida de Deus, a palavra de Deus. Então, Deus, Ele cumpre, Ele trabalha esse trabalho da vida. Então, quando nós pensamos nisso, não tem como dizer quão incrível é. Então, não tem como medir quão incrível isso é. A terra em si não tinha como fazer nada.
Então, com a nossa carne, nós podemos estudar, nós podemos fazer investições, podemos fazer construções, podemos fazer várias coisas. Então, muitas pessoas deixaram várias obras, assim, obras. E também os músicos, eles deixaram muitas músicas lindas para as pessoas se divertirem. Ou a penicilina, ou o maicin. Essas pessoas, elas já morreram, mas elas trouxeram muito benefício às pessoas de hoje em dia. Então, a pessoa que inventou o gerador, então, pela primeira vez, ele fez desenvolvimento, ele trouxe desenvolvimento elétrico através do gerador elétrico. Então, através da energia elétrica, antes da eletricidade, o ser humano só usava o esforço humano e o esforço do animal. Mas depois que fez o gerador elétrico, não foi mais utilizado a força animal ou do ser humano, mas foi utilizado a máquina. Então, através da energia elétrica, a máquina funciona. Através dessa eletricidade, geradores elétricos, foi feito o carro. E através disso, foi feito o avião também. Então, uma nova força que não é nem do animal e nem do ser humano começou a trabalhar nessa terra. Então, a pessoa que fez o gerador elétrico já não está mais nessa terra. Então, através da energia elétrica e através desses desenvolvimentos elétricos, o homem, ele pode fazer grandes trabalhos. E todas essas pessoas já partiram desse mundo. O Thomas Edison, ele inventou muitas coisas, mas ele partiu desse mundo. Mas nós estamos nos utilizando das coisas que ele criou naquele tempo. Então, o que a Bíblia nos diz? Mas coisas espirituais a gente não pode fazer, nem pode criar. Então, ele pode ter criado muitos produtos famosos. Mas, dentro daquela pessoa, dentro da pessoa, as coisas espirituais não podem ser formadas. Porque as coisas espirituais saem da boca de Deus. E disse Deus. Deus falou assim que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas que pertencem à carne, porque saíram através do pão, elas têm que comer coisas da terra. Então, todas as plantas, elas saíram da terra. Por isso que tem que comer isso para sobreviver. Mas o nosso espírito não foi feito da terra. Foi feito do sopro da vida de Deus. Então, por isso tem que viver conforme a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa vida. Deus falou para a terra. Por mais que a terra tenha passado por vários milhares de anos, ela ainda era somente uma terra. A gente, nessa terra, não pode descobrir nada espiritual. Mas, quando a palavra de Deus entrou nessa terra, um incrível poder começou a surgir nessa terra. Então, quando a palavra de Deus veio sobre a terra, então, nessa terra, começou a surgir a vida. Começou a florescer lindas árvores e começou a trazer frutos. Quão incrível é isso! Então o animal foi formado, as aves começaram a cantar. Então foi o que a palavra de Deus fez.
Então, depois que eu recebi salvação, o Espírito Santo de Jesus Cristo entrou no meu coração. E desde então, Jesus, ele fez um novo mundo dentro de mim. Eu falei disso até agora, né? Até antes de Jesus Cristo entrar no meu coração, eu frequentei a igreja. Mas dentro de mim não tinha nada espiritual. Mais do que aceitar a vida de Jesus, eu queria fazer algo para poder ganhar algo. Porque eu não conhecia o coração de Deus. Então, se eu trabalhar esforçadamente assim diante de Deus, então, pelo salário do meu esforço, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar sua graça. Eu pensava assim. E eu pensava que pelo salário do meu esforço, de eu fazer bem, eu iria para o céu. Então, com todo o meu coração, eu tentei servir a Deus. Mas, cada vez mais, eu entrei no pecado. Então, desde então, tudo que eu fiz foi o que saiu da minha pessoa. E eu cometia pecado e ficava com peso na consciência. E eu confessava. Mas para compensar isso, eu ia para a igreja, ia fazer trabalhos voluntários. E assim eu vivia dessa forma. Mas, fora isso, ainda somente o desejo da carne é que vivia dentro de mim. Mais um dia, depois que os pecados que eu tinha se tornaram tão brancos quanto a neve, depois que eu acreditei que nessa palavra, da palavra que diz que meus pecados foram lavados, eu tive certeza disso. Embora eu esteja falando de novo, mas isso não foi pelo meu esforço. Mas através da palavra de Deus, baseado nisso, eu pude ter fé. Desde então, a mudança começou a entrar na minha vida. A carne que eu tinha antes, aquela cobiça, o desejo, continuava ali no meu coração. Depois de eu receber salvação, mesmo depois de Jesus entrando no meu coração, eu ainda tenho o que comer para sobreviver, por isso eu continuo com fome. Então, eu ser arrastado pela fome não mudou nada. Eu ainda tinha o desejo da carne de viver uma vida confortável, num lugar quentinho. E o coração de seguir o desejo da minha ambição ainda estavam ali. Mas antes, o desejo da minha carne era o meu rei, então eu não tinha força de vencer a isso. Mas um dia, recebendo o perdão dos pecados, Jesus Cristo entrou no meu coração. Então, desde então, uma outra força, não a minha própria força, estava viva dentro de mim. Então, antes, quando eu caía no pecado, desejo da carne, eu somente podia cair nisso e não tinha ninguém que me segurasse. Mas depois que eu me encontrei com Jesus Cristo e Ele entrou no meu coração, eu comecei a seguir uma direção diferente. Começou a surgir dentro de mim o desejo de ler a Bíblia. Com certeza, antes eu tinha me decidido várias vezes a ler a Bíblia. Mas eu não conseguia ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia, ficava com sono e pensava em outra coisa, eu não conseguia entender nada. Mas eu comecei a ler a Bíblia. E Jesus que está dentro de mim, Ele começou a conduzir o meu coração. E enquanto eu estava lendo a Bíblia, Ele começou a fazer eu pensar uma outra coisa que eu não conseguia pensar antes. Ele permitiu com que eu pudesse ler a Bíblia que eu não conseguia perceber antes. Ah, esse é o coração de Deus. Então, por mais que eu me esforçasse, eu tentava perceber isso, mas não conseguia. Então, depois disso, o Espírito Santo entrou no meu coração e fez eu perceber. E começou a surgir algo incrível.
Antes eu não conseguia enxergar a minha própria imagem. Mas agora, quando eu olho para a minha pessoa, pelos olhos e pelo mundo de Deus, a minha vida começou a mudar. Eu também tinha o meu próprio plano. Eu também tinha uma planta de como eu vou viver meu futuro. Então, como antigamente eu não tinha nada mais, somente isso, então era atrás disso que eu seguia. Mas depois que eu recebi salvação, depois que eu li a palavra e me aproximei do Senhor, eu pude sentir o coração de Deus entrando dentro de mim. E esse Deus me amou, Ele planejou o meu futuro. E assim eu pude refletir isso. Eu, sem pensar, eu estava somente dependendo da minha ambição, seguindo a minha ambição. E quando eu vi a planta que Deus tinha feito da minha vida e a minha própria planta, eu fiquei com muita vergonha. Essa vez a gente fez uma conferência em Chicago. E o pastor An Jung-young, porque ele escutou que eu ia fazer conferência, ele alugou uma grande igreja. E ele foi para aquele pastor da igreja e falou que a gente queria usar aquela igreja por uma semana. Então, era uma boa e grande igreja em Chicago. Era muito bom. Tinha um órgão elétrico. Então, era uma boa igreja. Mas tinha umas caixas de som pequenas penduradas na parede. Mas o pastor An falou, tudo é bom aqui dentro, mesmo menos essas caixas de som. E ele falou para aquele pastor, na nossa igreja, a gente tem boas caixas de som, então será que a gente podia colocar aqui? Tá bom, não tem problema. Mas será que precisa mesmo fazer isso? Sim, a gente quer fazer isso. Então tudo bem, não tem problema. E assim o pastor An Jung-young trouxe as caixas de som no seu carro. E antes de instalar, e ele ligou aquelas caixas de som e testou. Tinha umas pequenas caixas de som penduradas na parede. Mas o som da caixa de som era muito bom. E aí a gente pensou, nossa, que estranho. E aí ele olhou para o teto. O teto, ele estava meio escuro. Ali no teto tinha uma caixa de som enorme. Então aquela boa caixa de som estava escondida no teto. E ele não sabia disso. E depois que ele viu aquela tão grande caixa de som pendurada no teto, o pastor An olhou para aquelas caixas de som que ele trouxe no carro. Nossa, eram tão miserável. E de novo ele colocou no carro e fugiu o mais rápido possível para esconder aquelas caixas. Antes de ver aquela caixa de som tão boa, porque ele pensava que a sua caixa de som era melhor, ele queria instalá-las na igreja. Mas depois que viu aquela caixa de som tão boa, então ele ficou com tanta vergonha que ele foi embora rápido. É assim, pessoal. Antes de ver a planta que Deus preparou para a minha vida, e eu pensava o quê? Que a planta que eu fiz para a minha própria vida era maravilhoso.
Mas um dia eu pude ver a planta que Deus preparou para a minha vida. E eu comparei a minha planta com a planta de Deus. Então, o meu plano diante do plano de Deus era tão vergonhoso, era tão sujo, era tão pequeno, não era nada. Então, eu fiquei com tanta vergonha que eu já não podia viver mais a minha vida senão diante de Deus. Então, quando a palavra de Deus entrou no meu coração, então, um mundo espiritual que eu não conhecia antes começou a ser formado dentro de mim. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 1, Deus continuamente está trabalhando. E disse Deus, também disse Deus, disse Deus, disse Deus. Cada vez que Deus falava, então esse mundo mudava. O segundo filho, ele estava vivendo no chiqueiro e com aquela imagem imunda, ele voltou para sua casa. E o pai falou para ele, trazei a melhor veste e veste-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matai o novilho cevado. Cada vez que saiu a palavra de Deus da boca do pai, aquele filho sujo começou a ser transformado. A palavra do pai começou a mudar o filho. A terra que estava vazia, sem forma, ela começou a mudar. Então não é o nosso esforço, a nossa decisão que nos transformam, mas é a palavra de Deus que nos transforma de uma forma nova. Então, cada vez que a palavra de Deus entra no nosso coração, cada vez que essa palavra de Deus é aceita no nosso coração, então a transformação começa a acontecer. A gente muda para a imagem de Deus. Então, o que é baseado a nossa mudança? É na palavra de Deus. Tudo que mudou não pela palavra de Deus, tudo isso é só uma ilusão. A gente pode ver em Gênesis capítulo 1 quão incrível é essa mudança da terra que Deus fez. Pessoal, eu desejo com que vocês aceitem a palavra de Deus no seu coração. Que vocês aceitem essa palavra pela fé. Porque assim essas palavras vão criar um novo mundo do céu no seu coração. Na próxima nós iremos continuar. Até logo. Obrigado.